Olá, amigos da Tela20, estamos aqui no Espaço Gourmet da SAC para falar com os representantes do Sindicato dos Municipários de Capão da Canoa e Xangri-Lá, a Eliane Trindade Lima, que é a presidente do sindicato, e também o Olavo Estrela, o vice-presidente, estão conosco aqui. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história desse sindicato e as lutas, né, que a classe dos servidores municipais de Capão e Xangri-Lá vem tendo ao longo de 25 anos já de luta. E a gente vai falar especificamente sobre os 3 mandatos da Eliane Trindade. Já são 3 gestões à frente desse sindicato, né, Eliane? Eu quero dar boas-vindas a você, seja bem-vinda ao Tela20, obrigado por conceder essa entrevista para a gente aí. Eu que agradeço a oportunidade e aos telespectadores todos e também aos ouvintes que estarão tendo a oportunidade também de ouvir alguma coisinha em relação ao nosso sindicato. Coisa boa. Olavo, também seja bem-vindo ao Tela20. Muito obrigado, queria dar um bom dia a todos os telespectadores e dizer que o nosso sindicato já está completando aí 25 anos de luta em favor do servidor público em Capão da Canoa e Xangri-Lá. Novembro de 1991 foi a data de fundação desse do sindicato, exatamente. E de lá para cá, muitas conquistas. O interessante é que, assim como o poder público, como uma gestão política, dura 4 anos, cada mandato do sindicato, da presidência do sindicato também são 4 anos. 4 anos também. E tu já estás há 3 mandatos. 3 mandatos, fui reeleito, sim. E tu viu se desenvolver alguma coisa? Quais foram as grandes conquistas nesses 3 mandatos aí? Olha, nós tivemos várias conquistas, nós elencamos sempre nos informativos do sindicato, tornamos público, mas eu acho assim, a importância do sindicato estar à frente e o servidor público não precisar se expor diante de alguma coisa que ele se depara no setor de trabalho e tendo o sindicato para estar fazendo esse frentão, como se diz, dentro da rede sindical, né? Eu acho que é importante poder contar juridicamente, poder contar que o sindicato vai estar reivindicando, discutindo em assembleias, buscando o melhor para o servidor. E uma das coisas que eu acho que marcou bastante nas nossas gestões, tanto desde o início, né, que tivemos o Olavo, já é a 2ª gestão que está nos acompanhando também, é o vice-presidente atual do sindicato, são fatos tipo, Xangri-Lá não existia um plano de saúde, né? Foi conquistado um plano de saúde, o IP, em Xangri-Lá. Se conquistou em Xangri-Lá o fundo de aposentadoria, o PREV Xangri-Lá. Capão da Canoa se conquistou várias elevações, aumentos de índices salariais para os servidores, Xangri-Lá também. Então, nós vamos fazendo sempre um paralelo entre um município e outro. Para que um não fique atrás do outro. Né? Exatamente. O que se conquistou em Xangri-Lá? Vamos tentar trazer para Capão e vice-versa. Então, os servidores, automaticamente, eles já nos cobram esse posicionamento. Porque, por exemplo, eu sou servidor em Capão da Canoa e Xangri-Lá. Nós temos vários associados que são sócios por Capão da Canoa e Xangri-Lá. Quer dizer, são servidores nos dois. Contribuem com 1% apenas por um município, descontado em folha. Eu ia te perguntar isso agora, né? Não, é por 1% somente de um, faz a opção, né, de qual município que quer. Porque eu participo de 2 sindicatos, dos jornalistas e dos radialistas, né? Sim. E pago os 2, separadamente, né? Diferente dos sindicatos. A nossa entidade é um CNPJ único, né? Nós temos extensão territorial para Xangri-Lá, então não tem o porquê também estar fazendo perfeito. Já tivemos essa conquista, junto também, foi uma conquista grande do sindicato, fazer a legalização no Ministério do Trabalho e Emprego, né? Saiu a nossa código sindical, nós temos o próprio código, nós temos tudo regulamentado dentro do Ministério do Trabalho e Emprego. Então nós procuramos trabalhar dentro da normalidade, dentro da legalidade, respeitando sempre o nosso servidor público, respeitando e fazendo um seguimento das leis. Quando a lei prejudica um servidor público, tentamos fazer uma negociação, conversar com o executivo, conversar com os vereadores, para que se entre com um projeto, ou algo que se faça uma alteração para não ser prejudicial ao nosso servidor público. Eliane, Olavo, a gente sabe que há classes sindicais
que recebe muitas críticas de seus associados, porque os associados pagam, mas não tem o retorno efetivo, e aí é aquela briga, né? Mas a gente consegue perceber. Eu estou em Capão há 5, vai fazer 6 anos que eu moro em Capão, e a gente observa que o sindicato dos municipários vem numa crescente. A gente ouve entrevistas, ouve notícias, a gente acompanha que ele vem em uma crescente. E a maior dificuldade, especialmente agora em momentos de crise, a gente sabe que é a questão salarial. Não está fácil para o município conseguir aumentar o salário, em virtude de falta de repasses, enfim, e é geral isso, né? Só que, em contrapartida, o sindicato não para de bater na tecla, né? Vocês acreditam que é possível chegar no consenso, meio a essa crise toda, né, do governo chegar a ceder? E talvez a gente vê aqui que uma das reivindicações futuras que seria o fim das contratações emergenciais. Vocês acreditam que o fim das contratações podem contribuir para um futuro aumento salarial? Olha, primeiramente, cabe esclarecer aqui que em relação à reposição salarial, que é a inflação, tanto o município de Capão da Canoa como o Xangri-Lá tem sido sempre concedido esse aumento, até porque é algo que entra no orçamento, né? Entra na LOA, LDO, na LOA, aprovado, já tem essa previsão, e a própria Constituição Federal já nos garante o direito dessa reposição. Então, Capão da Canoa e Xangri-Lá, tranquilo. Capão da Canoa teve também vários avanços em relação aos níveis de vários servidores, várias categorias, vários padrões. Xangri-Lá também, ao longo dos anos, também já se conquistou. Não se teve realmente aumento real de salário nos últimos anos em Xangri-Lá, né? Na última gestão não se obteve nenhum aumento real de salário. Capão da Canoa já se obteve esse aumento real de salário. E em relação às contratações, a nossa preocupação é a seguinte: no momento que se contrata, até a própria parte patronal, que a prefeitura contribui, previdenciária, ela é maior. Essa parte patronal, ela não vai para os cofres dos nossos institutos municipais. Eles vão para o regime geral da Previdência, para o INSS. Então, uma preocupação que nós temos muito grande, já que nós temos conquistamos, tanto em Capão da Canoa, como em Xangri-Lá, um fundo próprio de previdência, não tem o porquê nós aplaudirmos contratações. Esse fundo de previdência do servidor são para aqueles servidores de carreira, né? Exatamente, são de carreira. Inclusive, para fazer parte do sindicato, somente servidores de carreira. CC, por exemplo, não faz parte do sindicato. Não pode se associar, só não tem direito a voto e nem de ser votado. Ele não tem direito a votar e nem ser votado. Mas o funcionário contratado emergencialmente, se ele quiser se associar... Pode se associar ao sindicato também, mas nós sempre falamos, inclusive muitos dos contratados, às vezes você sabe a posição do sindicato, né? Nós somos contra as contratações. Óbvio, se está faltando uma mão de obra em um determinado setor, não podemos ser radical e que não teve um período para se fazer um concurso público, é óbvio que nós sabemos que aquela população tem que ser atendida, né? É a exceção da regra. Nós pensamos também na comunidade, né? Obviamente, nossos servidores públicos também fizemos parte, estamos dentro dessa comunidade, inseridos nessa comunidade. Essa luta do sindicato é para que quem tem um concurso público vigente, que seja chamado o próximo. Porque vamos supor, tem concurso público que foi realizado, sim, tem pessoas na fila de espera para ser chamada e contrata dentro da vaga. A expectativa de trabalhar nos municípios e não é chamado. Nesse aspecto não tem. Já ocorreu muito isso. Tá, mas historicamente tem ocorrido isso. Eu imagino que se o poder público contrata é porque ele tem um amparo legal para contratar. Será que não teria que ter uma mudança na parte legal, na legislação? É que assim, dentro dos municípios, a contratação ela é legal porque passa pela Câmara de Vereadores e os vereadores aprovam. Embora o sindicato vá e faça um apelo, que não se contrate tanto, porque tem concurso, muitas vezes, ainda em andamento, e as pessoas são contratadas nas vagas delas. Ocorreu, ano passado, de pessoas estarem contratadas dentro das suas vagas, certas que seriam nomeadas, e quando viu,
passou o prazo e perderam o concurso público, estavam satisfeitas porque estavam contratadas e não reivindicaram a sua nomeação. Então, são coisas assim gritantes, né? E prejudica muito toda aquela pessoa que criou uma expectativa de ser um servidor público. E o sindicato dá um amparo jurídico nesses casos, por exemplo? Vocês tomaram conhecimento que a pessoa passou no concurso e ela foi contratada emergencialmente dentro da vaga, mas ela não solicitou a nomeação dela. O sindicato dá um suporte jurídico nesse sentido? Orienta a pessoa? Se essa pessoa... Nós temos 2 advogados, a doutora Maria Alva Costa e o Eduardo Luquezzi, que nos dão assessorias, né? Durante a semana toda, de terça a sexta-feira, nós temos a Maria Alva Costa e nas segundas é para ser o doutor Eduardo Luquezzi. Só que assim, não tem uma segunda certa. Ele vem 3 vezes ao mês, né? Porque ele é um advogado que ele viaja muito, faz atendimento em outros estados, da assessoria, pareceres e etc. Então, essas pessoas, enquanto são contratadas e são associadas ao sindicato e vão buscar orientação, nós informamos e demos para ela todas as letras. Agora, a pessoa às vezes é contratada e tem receio de se associar, achando que, por ser contratada, ela vai perder o concurso público, porque é associado ao sindicato. Ainda existe esse ranço. Mas não tem uma coisa. Mas ainda existe esse medo, né, Olavo? Vamos usar aqui de concurso público. Aprovado em concurso público é direito adquirido. Você passou no concurso. Ninguém foi lá fazer a prova para ele, né? A pessoa conquistou por próprio mérito. Eu acho que é importante as pessoas se autovalorizarem também nesse sentido. Elas conquistaram, ninguém está fazendo no favor. E o nosso partido do sindicato é o servidor público. Então, que eles nos procurem e que não tenham receio de expor essas dúvidas que eles têm, que nós vamos prestar esclarecimentos. Isso é parecido com a história. Eu fui aprovado no vestibular da URGS e recebi uma proposta para trabalhar na Unicinos. Eu vou trabalhar na Unicinos e não vou perder minha vaga para estudar na URGS, porque eu passei no vestibular. É direito adquirido, então não tem como, né? O fato de se associar no sindicato não faz com que a pessoa perca a vaga. Tem governos que, como o edital muitas vezes consta uma vaga, porque ultimamente tem colocado mais ou menos assim, uma vaga, até para passar num impacto orçamentário, no momento que vai o projeto para a Câmara para sair esse edital, se baseia, olha, eu coloquei uma vaga só, não tenho por que estar te nomeando. Mas é óbvio, né, que um governo sensato, um governo comprometido com o seu próprio município e com o funcionalismo, ele vai, sim, deixar de contratar e nomear essas pessoas que estão aguardando, né? Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Nós falamos, inclusive, nossos associados que já têm filhos que concursaram, um cunhado, um genro, um sobrinho, um neto, né, que está aguardando um concurso público numa vaga, não tenha receio. Nós recomendamos sempre e orientamos, vá até o protocolo da prefeitura e formule um pedido, requeira a sua vaga conforme edital do concurso público, que assim vai ficar documentado que ele foi atrás da sua vaga, embora não estejam chamando. Então, eu acho que é importante já existir uma documentação desse porte, que vai estar dando um respaldo, um embasamento, inclusive se precisar judicializar. O concurso público, ele, sem dúvida nenhuma, ele acaba gerando uma grande experiência para o servidor, porque ele não depende de mandato político para ter o seu emprego ou para exercer a sua função. Vai depender do concurso e ele vai se efetivar e vai trabalhar, né? A menos que ele não cometa um crime, né? Ele vai continuar trabalhando. Mas há uma preocupação também com relação ao concursado. Assim como qualquer empresa que tem o seu funcionário há muitos anos, com o passar do tempo, ele acaba, né, eu não sei se é por questão de autoconfiança ou porque já está cansado da profissão, ele acaba, às vezes, não exercendo a função com a mesma qualidade ou empenho que o cara que foi concursado foi chamado agora, né? Existe isso no funcionalismo público? Não, olha, eu vou te dizer assim, ó, eu acho que tem que haver sempre um incentivo dentro dos setores de trabalho, uma valorização do servidor público, é um curso que se deve oferecer para ele estar se aprofundando, para ele estar se qualificando dentro do seu setor de trabalho. Eu acho que enxergar o servidor público, ele já vai estar se sentindo muito melhor
desenvolver as suas atividades. Porque eu acho que em qualquer lugar, né, Olavo, a gente sabe que a pessoa precisa estar motivada para trabalhar. Né? Seja um funcionário antigo ou um funcionário novo, se ele não tiver motivação, ele não vai desempenhar uma boa função. E, infelizmente, nós ainda nos deparamos muitas vezes com administradores, gestores, né, que ainda não entenderam que a máquina da prefeitura é o servidor público. A comunidade não é o cofre, né? A comunidade vai estando satisfeita com o atendimento do servidor público. Quem gera toda a função, toda a mão de obra é o servidor público, né? E qual é o administrador, o gestor que não quer ter o servidor público ao seu lado? Sem dúvida. Sem dúvida, em todo lugar, em todo ramo. As lutas do sindicato é essa. A gente o gestor entender, enxergar que o servidor é peça importante para a vitória desse gestor. Em todos os aspectos, né? Inclusive político. Exatamente. Inclusive político. E eu sempre costumo dizer, quando a gente fala que estamos aí no ano eleitoral e quando a gente fala que usa a máquina, né, a máquina nada mais é que os servidores. Exatamente. Né? E não é problema usar a máquina, tá ali para ser usada, ela tem que ser usada, né? Sim, sorte de quem tem a máquina na mão para usar. Dentro da lei, né? Tudo dentro da lei, tranquilo, né? Eu gostaria de, enquanto tu falaste das contratações, né, é importante as pessoas saberem também em relação a esses contratos e deixar bem claro, eu vou repetir até, mas a pessoa que fez o concurso público, ela procure os seus direitos, né? Primeiro, ela procure, porque ela vai estar inserida dentro dessa categoria toda e vai ter sempre alguém para buscar, para reivindicar o que é de direito, né? Porque o servidor público, ele não é obrigado a se associar ao sindicato. É a consciência desse servidor público que vai entender que a união é que vai buscar, a união de todos, né, dos servidores públicos. O sindicato não é a Eliane, não é o Olavo. Nós todos somos o sindicato. O sindicato é um grupo de profissionais que tem a consciência de que essa instituição vai estar reivindicando, buscando o melhor. E nós temos também por trás do sindicato uma federação, a Federação dos Municipais do Estado do Rio Grande do Sul, a FEMERGS, que inclusive atualmente sou a coordenadora regional aqui do Litoral Norte, e por isso que eu tenho até essa visão dos contatos com os outros demais prefeitos aqui do litoral, das tratativas com o sindicato, aquele administrador que nem sequer recebe um sindicato, nunca tem agenda para o sindicato. As pessoas elas estão entendendo se o administrador não quer agenda porque ele não tem compromisso. Ele não tem agenda, ele não tem compromisso com o servidor. Ele prometeu numa eleição e não cumpriu, porque na hora da eleição, fazer uma ata, como eu já ouvi algum certo, até com um ar meio que deboche de alguns executivos, uma ata, tudo está escrito, mas, poxa, vamos ter a palavra. Se não tem um compromisso daquilo que está te chamando... Não adianta escrever, não adianta, exatamente. Então, você tem que tornar bastante público todas as promessas dos executivos, sim, e depois cobrar e ter todo o pessoal, estar ativo, todos os servidores na hora da cobrança. É porque digamos assim, o sindicato é o intermediário entre o direito do servidor e a responsabilidade do executivo. Né? Faz o executivo exercer a sua responsabilidade com o servidor e o servidor alcançar o seu direito diante de tudo que ele tem. Né? E tem isso também, o servidor sendo sindicalizado ou não, as vitórias do sindicato são para todos. São para todos. Né? E uma não contratação, muitas vezes, não chamada, uma nomeação de um concurso público, é porque algum setor tem um desvio de função. Tem alguém fazendo a função do outro. Exatamente. Então, não adianta, eu estou fazendo porque eu sou o queridinho do meu chefe, né, do meu superior, mas tu está prejudicando uma outra pessoa que realizou uma prova e está aguardando aquela vaga daquele que hoje tu está fazendo a mão de obra dele. A gente vai entrar bastante nesse assunto no próximo bloco, sobre a questão do desvio de função, e uma coisa que me chama a atenção também, a luta do sindicato pelas questões da segurança do trabalho com o servidor público, me assustou, digo de passagem, que são 25 anos de sindicato, e quantos anos de Capão da Canoa e Xangri-Lá,
que ainda não se pensou nisso por parte do Executivo. Eu sei que o sindicato pensa, mas a gente vai entrar nisso aí daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente volta aqui com a Lave, com a Eliane dos Sindicatos Municipais de Capão da Canoa e Xangri-Lá. Já já.